A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um programa no canal A Voz do Reino Angola. Fala para si o vosso amado Daniel Caiundo Oficial. Bem, praticamente nós estamos aqui com os meus dois convidados para termos um debate crucial dentro da teologia cristã. Bem, praticamente com muito respeito, estarei apresentando os meus dois convidados. Irmão Mateus, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado. Eu, na verdade, chamo-me Domingos Abel Teresa Mateus. Estou aqui com grande prazer para testemunhar o nome de Jesus, assim como Deus queira, que todos nós possamos assim atingir a plenitude completa de Cristo até ao seu reino e na sua grande vida. Amém. Louvamos a Deus por isso. Do outro lado também está comigo o meu grande amigo, convidado, Eduardo. Irmão Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado. Eduardo Kaunda Cassinda são os meus nomes e fui convidado. É um prazer muito grande estar aqui e gostaríamos de partilhar tudo quanto nós temos para enriquecer o nosso mundo cristão. Muito obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso. É um prazer muito grande. Bem, para você que está em casa, não se esqueça de se inscrever nesse canal, A Voz do Reino Angola. Um canal que, pela graça de Deus, temos compartilhado temas de relevância social e de âmbito cristão. Bem, vou já colocar o tema no nosso ecrã, rápido. Bem, irmão Domingos, ou seja, irmão Mateus, está certo? Irmão Mateus, por que acreditas que o juízo investigativo é uma doutrina bíblica? Ok, nada mais, nada menos. Eu acredito que é uma doutrina bíblica porque existem fontes escritas na própria palavra de Deus. Dizer que a Bíblia é a verdade e o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Isso quer dizer que lâmpada para nossos pés é a palavra do Senhor e luz para nossos caminhos. E há fontes evidentes de que o juízo investigativo é uma mensagem e é, na verdade, um vislumbre patente na Bíblia Sagrada e, por consequente, nós vamos mostrar provas que nos diz que o juízo investigativo é algo escruturístico. Amém. Louvamos a Deus por isso. É um prazer muito grande. Obrigado, irmão Mateus, pela sua abordagem. Bem, Eduardo, qual é a sua abordagem a respeito do juízo investigativo? Bem, obrigado. Eu acredito que o juízo investigativo existe, mas não existe na Bíblia, porque não podemos encontrar claramente um texto a apontar diretamente para isso. Mas existe na teologia adventista. Amém. Bem, louvamos a Deus por isso, pelos nossos dois convidados. Agora, vamos já começar com as perguntas. Irmão Mateus, bem, onde a Bíblia afirma claramente que o juízo investigativo começou em 1844? Ok, muito obrigado. Eu quero saudar a toda a malta angolana e não angolana. Dizer que é um prazer estar convosco neste momento. Eu sei que este vídeo vai alcançar multidões, vai alcançar povos, vai alcançar línguas. E dizer que a Bíblia Sagrada, ela é um pacote bem completo e é o melhor dos livros e é o importante do importante dos livros. Dizer que falar da doutrina do juízo investigativo é voltarmos na história. Porque, como adventista do sétimo dia, nós temos, na verdade, patente o juízo investigativo focalizada em Daniel capítulo 8, verso 14, focalizada em Daniel capítulo 7, verso 10 a 13, focalizada em em Apocalipse capítulo 14, no seu verso 6. Dizer que o livro de Apocalipse capítulo 14, no seu verso 6, ele vem nos dizer: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há. Vai seguir dizendo o segundo anjo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber o vinho da sua indignação, que significa o falso testemunho. E o terceiro diz: quem adorar a marca da besta, ou número, ou sinal, este tal beberá da cólera de Deus, ou seja, do vinho não misturado da cólera de Deus, e será jogado no lago de fogo e enxofre. O que quer dizer isso? Esta mensagem surge em 1844. Em
Em Daniel capítulo 14, capítulo 8, no seu verso 14, diz que Daniel, quando pergunta em visão, o anjo lhe responde que haverá 2.300 tardes e manhãs. Essa profecia de 2.300 e manhãs se cumpre em 1844. E dizer que nós teríamos aqui um quadro para fazer matemáticas, mas vamos tentar aqui resumir. Em Daniel capítulo 9, no seu verso 24 a 25, há aí uma profecia que mostra a aparência de Jesus Cristo a vir terminar com os sacrifícios contínuos, que era a proposição dos perdão dos pecados na época através dos animais, e também mostra que ele venha para cessar com os sacrifícios e também venha, na verdade, para acabar com a iniquidade. E nós sabemos que a morte de Cristo, quando ele ressuscita da cruz, automaticamente Jesus Cristo entra no lugar santo. E quem vem a confirmar isso é o nosso irmão Paulo, que já nos faz presente no mundo dos vivos. Isso está em Hebreus capítulo 9. Diz que Deus não entrou em santuário feito por mão de homens. Em pouca palavra, eu digo que, resumidamente, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 7, no seu verso 10. Vamos ver ali aonde o livro é aberto para começar o juízo investigativo. Então, convido aos nossos queridos auditórios e aos nossos queridos que nos acompanham a investigar este capítulo. Por favor. Por favor, gostaria que o irmão passasse-me sua Bíblia, para não tirar palavras feitas da minha própria mente. Não queremos ser mentirosos. Daniel 7, no seu verso 10, diz assim: um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. Esta é a base para nós, como é sétimo dia, acreditando na própria Bíblia. Sim. Obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso. Está a ser uma bênção estar aqui convosco, com meus dois convidados. Realmente o irmão Mateus foi claro e objetivo, abriu a Bíblia, mostrou aquilo que é as suas convicções. Agora, Eduardo, para si, o que é que você tem a dizer a respeito dessa primeira pergunta do juízo investigativo? Bem, a pergunta é se a Bíblia afirma claramente Com certeza. que o juízo investigativo começou em 1844. Amém. A resposta é simples: não. A Bíblia não afirma claramente que o juízo investigativo tenha começado em 1844. Como eu disse na minha nota introdutória, a doutrina do juízo investigativo existe e existe unicamente na teologia adventista. Portanto, os textos que o meu querido Mateus abriu são textos que são claros e não fazem menção de nenhum juízo investigativo. Até porque o juízo investigativo, essa questão de que começou em 1844, se viajarmos na história, perceberemos que a doutrina do juízo investigativo apareceu na perspectiva de fazer cobertura a um erro, a uma profecia mal feita do fundador da mesma seita religiosa, no caso, a Adventista Sétimo Dia, e Guilherme Mille, ele que havia dito sobre esse assunto de que o mundo poderia terminar, o Senhor Jesus poderia voltar em 1844. Mas então, Ellen White mais tarde reabordou o assunto, salvando então o seu líder na questão de que o juízo investigativo ou seja, o Senhor Jesus não poderia então voltar naquela data. Foi uma cronologia errada, mas que seria o dia em que o Senhor Jesus poderia sair do lugar santo para o lugar santíssimo. Daí nasce a doutrina do juízo investigativo. Portanto, respaldo bíblico não encontramos em nenhuma parte da Bíblia, mas na doutrina adventista encontramos claramente. Muito obrigado.
Amém. Louvamos a Deus. Irmão Eduardo, Deus abençoe grande e fortemente pela sua abordagem. Bem, agora neste exato momento nós vamos ter a segunda pergunta muito fundamental para os meus dois convidados. Bem, a pergunta é a seguinte: a obra de Cristo na cruz foi completa ou incompleta? Irmão Mateus. Ok. Na verdade, a obra de Cristo na cruz temporariamente foi completa. Temporariamente foi completa, porque Cristo até agora ainda trabalha. Ele não cessou com os seus trabalhos. Aí é onde entra essa dicotomia de que Cristo está no lugar santíssimo a interceder pelo mundo. É aí onde entra esta dicotomia. Espera, Mateus, você acredita categoricamente que a obra de Cristo na cruz foi incompleta? Eu disse que foi completa temporariamente, porque ele continua a trabalhar. Cumpriu-se um propósito da lei cerimonial, da lei, por exemplo, da lei civil. Exatamente, cumpriu-se esse propósito. Mas ele continua a trabalhar. Cristo não está parado. E por isso é que ele está no lugar santíssimo a interceder por nós. Exatamente, porque Cristo morre, ressuscita, e ele sobe e continua a trabalhar. Os livros estão abertos, velando os nossos casos. Exatamente. Amém. Bem, louvamos a Deus por isso. Irmão Eduardo, para si, a obra de Cristo na cruz foi completa ou incompleta? A obra de Cristo na cruz foi completa e não completa temporariamente, conforme meu irmão disse. Foi completa porquanto em João, Gustavo, fazer leitura muito rápido no Evangelho de João. Em João, capítulo de número 19, versículo de número 30, diz a palavra. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. E a pergunta foi se a obra de Cristo na cruz, não é se Cristo está parado atualmente ou não, o que está fazendo nos céus, mas se a obra de Cristo na cruz foi completa, a resposta é clara e simples. Foi completa porquanto Jesus, depois de ter de tudo quanto foi profetizado pelos profetas, tem se cumprido, Jesus disse: está consumado. Está consumado por quê? Está consumado porque tudo quanto o pecador precisava para a sua redenção, tudo quanto o pecador precisava para o seu perdão, para que todo o peso, toda a culpa, toda a sua condenação fosse retirada, foi feito naquele momento. Portanto, Cristo Jesus não trabalhou parcialmente, não cumpriu a sua obra na cruz parcialmente. Ele cumpriu a sua obra na cruz totalmente, sem procrastinação, sem uma outra data para fazer recorreção, sem outro meio termo. A obra de Cristo na cruz foi completa. Essa aqui é a resposta, conforme nós lemos aqui, está consumado. Quer dizer que nada mais poderia tanto interferir na sua obra, naquilo que foi os seus objetivos aqui na Terra. Obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso. Deus abençoe grande e fortemente os meus dois convidados. Bem, praticamente para você que nos assiste, nós vamos dar uma pequena pausa e voltaremos brevemente. Então fique ligado.